Quem está ao meu lado hoje é Isabel Maior, ativista há muitos anos dos direitos das pessoas com deficiência. Nós vamos conversar sobre um projeto idealizado por ela, que consta de um livro e um vídeo da história do movimento político das pessoas com deficiência no Brasil. Isabel, a geração mais nova talvez não saiba que essas conquistas que hoje temos têm uma história. É disso que tratam o livro e o vídeo? Exatamente. Quase tudo que nós sabemos é através de relatos. Uma história que muitas vezes não é conhecida, uma história que basicamente era uma história oral, passando de pessoa a pessoa. E essa história precisaria ter sido registrada passo a passo. A nossa proposta é exatamente mostrar quais são essas etapas e resgatar e registrar para que as próximas gerações e nós mesmos, que não conhecemos muitas vezes uma área e outra, possamos ter uma percepção bem maior e poder, eu diria até poder apreciar a história do movimento das pessoas com deficiência no Brasil. O livro tem 25 depoimentos de pessoas influentes na área da inclusão. Quem são essas pessoas? Como elas foram escolhidas? Olha, na verdade foi muito difícil chegar a 25 nomes, porque nós teríamos que trazer os pioneiros da história do movimento. E nós tivemos que fazer uma escolha que também mostrasse as várias regiões do país, que o movimento veio na esteira do movimento da abertura política, da democracia, a volta da democracia no Brasil. A região sudeste é a região que concentra a maior parte desses depoentes, mas também tivemos que privilegiar a região nordeste e a região norte do país. Quais são os recursos de acessibilidade? O livro ele é impresso e tem uma parte, um CD encartado, em que você tem os vários formatos para o uso das pessoas com deficiência visual, o TXT, nós temos o OpenDoc, nós temos o MacDaisy, que é um recurso mais recente, o protocolo, que você pode passar para o Braille, que você pode passar para o audiolivro e também para a leitura na tela. Então isso é um grande avanço. E o vídeo conta com audiodescrição, que é a narrativa das cenas para as pessoas com deficiência visual, conta com a legenda nas várias línguas e conta com a língua brasileira de sinais. Sobre imagens antigas de crianças na escola aparece escrito: Século XIX. A educação de surdos e cegos no Brasil Imperial. 1856. Instituto Nacional de Educação dos Surdos. Karen Strobel, diretora-presidente FENES, fala em língua de sinais. No período em que o INES foi criado, não tinha no Brasil nada relacionado à educação dos surdos. E a sociedade pensava, via o surdo como doente, deficiente, incapaz de aprender e de desenvolver. Solange Rocha, historiadora do INES. O estudo, na verdade, ele tem um nexo, com a política que era praticada no século XVIII e XIX dos grandes institutos de surdos da Europa. Tanto que o fundador do instituto é um ex-aluno surdo do Instituto Nacional de Paris. E todo esse material está disponível também em outras línguas, né? Sim, se nós fizermos só em português, nós não vamos difundir a nossa história. Então o vídeo também está feito em inglês e em espanhol, tanto no recurso da legenda como no recurso da audiodescrição. Como foram definidos os períodos históricos no livro e no filme? Nós contamos com a participação de historiadores. Mário Lana, de Belo Horizonte, coordenou esse trabalho. E um historiador, ele sempre vai buscar exatamente o que você está me perguntando, qual é o ponto de início da história e até onde nós vamos caminhar com essa história. Nós fomos ao período imperial, Dom Pedro II, criação do Instituto Benjamin Constant, do Instituto dos Meninos Surdos, e chegamos à parte mais atual do século XXI, onde as conquistas se dão com mais pressa ainda, coroando com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, que foi ratificada no Brasil com uma equivalência de emenda constitucional. Sobre imagem de cartazes e jornais, aparece escrito: 1981. O Ano Internacional das Pessoas Deficientes. Romeu Sasaki. Quando a ONU decretou em 76 que 81 seria o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, foi pela primeira vez no mundo, na história da pessoa com deficiência, que a pessoa que até então as pessoas pessoas com deficiência eram chamadas de os deficientes, ou os inválidos, os incapacitados, ou os deficientes,
Foi a ONU que introduziu a palavra pessoa. Isabel, você que é ativista há tantos anos, se surpreendeu com as histórias encontradas? Muito. Me emocionei, me surpreendi. É belíssima a história do nosso movimento. Nós conseguimos chegar a esse momento porque houve momentos de reforço das pessoas com deficiência através do próprio processo de reabilitação. Hoje a gente faz muita questão de falar em modelo médico e modelo inclusivo, como se fossem duas coisas totalmente separadas, e não é, é uma evolução. E isso é importante que se conheça para que não haja antagonismos e, pelo contrário, né, haja um reforço, uma sinergia que faça com que o movimento avance. O que a gente quer mostrar principalmente é que se teve um passado, esse passado serve de apoio para que haja um futuro. Esse é o grande mote do projeto. E o que você vislumbra para esse futuro? Há muito mais conquistas. Eu diria que hoje nós temos, por exemplo, as conquistas da acessibilidade. O Brasil já ganhou prêmios de inclusão, da existência de legislação, de políticas. O Brasil também é um dos países que tem a legislação, enquanto somente 1/3 dos países do mundo tem algo semelhante. Quando se fez a convenção, se verificou isso. E eu acho que agora vários países vão se espelhar nessa experiência, mais essa experiência do Brasil, para também registrarem a sua história. É que nós estamos saindo da invisibilidade e nos transformando verdadeiramente em pessoas que pertencem à sociedade brasileira. Quem quiser ter acesso ao livro e ao vídeo, como pode fazer? São 2 produtos que são da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e deve se dirigir à Secretaria para conseguir esses produtos que eu considero joias. Isabel, eu quero agradecer não apenas pela entrevista, mas por todas essas conquistas que hoje eu, como pessoa com deficiência, posso aproveitar. Muito obrigada mais uma vez e espero que a gente tenha ainda muitas conquistas pela frente. Obrigada.